Você passa o dia inteiro reclamando em silêncio, não em voz alta, por dentro, do que não veio, do que não mudou, do que não funcionou, e você chama isso de realismo, mas no fundo, você sabe, você só aprendeu a olhar para o que falta, agora fica aí, parado, sem mexer o corpo, sem arrumar postura, sem tentar parecer forte. Respira mais devagar. Existe um peso invisível nos seus pensamentos. Ele está aí há meses, talvez anos. Você normalizou, mas ele está te drenando. Você não percebeu quando começou. Só percebeu quando ficou cansado demais para se importar. Você acorda, funciona, entrega, resolve, sorri quando precisa e volta para um silêncio interno que ninguém vê. Você não está triste o tempo todo, mas também não está em paz. E isso é o mais perigoso. Agora deixa essa frase entrar sem discutir com ela. Você se tornou especialista em sobreviver e amador em sentir. Você só nota Deus quando algo quebra, quando dói, quando falta, quando assusta. Você raramente nota quando ele sustenta. E isso criou um vazio estranho, porque tudo que é invisível para você parece não existir. Respira. Você acha que gratidão é educação espiritual, um gesto bonito, uma formalidade. Não é. Gratidão é um choque neurológico. Ela muda o foco, e o foco muda a realidade percebida. Mas você treinou seu cérebro para caçar falhas, e agora ele só enxerga a ameaça. Você não está amaldiçoado, você está condicionado. Agora, em vez de pedir qualquer coisa, não pede nada, só observa. Observa que você está vivo, observa que você chegou até aqui, observa que algo dentro de você ainda escuta. Isso já quebra um padrão antigo. Fica em silêncio por 2 segundos. Você não precisa sentir nada bonito agora, só precisa não fugir. Existe uma parte sua que ainda espera ser vista, não por pessoas, por Deus, mas você fala tanto com Ele quando precisa, e tão pouco quando apenas existe. Então agora você não vai pedir, você vai reconhecer. Reconhece que você foi protegido sem saber, que portas se fecharam para não te destruir, que atrasos te salvaram de escolhas erradas. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que ainda doa, você não precisa chamar isso de bênção. Só chama de fato. Você não caiu onde poderia ter caído. Respira de novo. Deus não está te devendo nada, e isso é libertador. Porque se Ele não te deve, então tudo o que você ainda tem é graça, e graça muda a postura interna. Agora, sem teatralidade, sem voz bonita, sem fórmula, diz em silêncio: eu reconheço que estou aqui por algo que não controlo. Não explica, não justifica, não negocia, só reconhece. Esse reconhecimento começa a dissolver um nó antigo que você carrega no peito. Você não vai sentir alívio agora, e isso é intencional, porque primeiro vem o vazio, depois vem o realinhamento. Existe uma guerra discreta acontecendo dentro de você. Controle contra entrega, orgulho contra rendição, medo contra confiança. E você sempre tentou ganhar essa guerra com força, nunca com gratidão. Agora percebe, gratidão não é submissão. É reposicionamento interno. Ela tira você do centro sem te apagar. Fica mais um pouco nesse estado. Você ainda não está pronto para pedir nada, porque ainda não terminou de soltar. E enquanto você não solta, qualquer coisa nova que venha vira mais um peso. Respira mais lento. Existe algo que você evita agradecer porque ele não veio do jeito que você queria. E isso criou ressentimento disfarçado de maturidade. Você não está errado por isso, mas está preso por isso. Agora, só por dentro, sem dramatizar. Agradece pelo que não foi do seu jeito. Isso quebra uma resistência profunda. Você não precisa gostar do passado. Só parar de lutar contra ele. Deus não está te ouvindo agora para te julgar. Ele está te observando reorganizar a própria mente. E isso é raro. Fica aí, sem correr para a próxima emoção, porque o que vem depois não é conforto. É verdade.
E você ainda não está pronto para ela. Ainda não. Permanece em silêncio interno, porque a próxima parte vai tocar no ponto que você evita há muito tempo, e você sabe exatamente qual é. Não foge, só fica, e deixa esse vazio trabalhar. Ele não veio para te destruir, veio para abrir espaço. Você ficou. E isso já te separa de quem sempre foge. Agora, a mente começa a querer preencher o silêncio. Com lembranças, com justificativas, com defesas. Não segue nenhuma delas. Existe um incômodo que cresce quando você para de correr. Ele não é ansiedade, ele é consciência. Você não é tão forte quanto aparenta e não é tão fraco quanto acredita. Você só está cansado de sustentar uma versão de si que nunca pediu para existir. Você aprendeu a ser funcional, não inteiro. E isso cobra juros emocionais. Você não sente raiva de Deus, mas sente decepção e sente culpa por sentir isso. Então você chama de fase difícil, de processo, de aprendizado. Mas no fundo, você se sente ignorado e isso dói mais do que você admite. Fica com essa verdade sem se explicar. Respira. Existe algo que você parou de dizer em oração porque cansou de não receber resposta. E você decidiu que é mais seguro não criar expectativa. Isso não é maturidade. Isso é autoproteção espiritual. Você não parou de crer. Você parou de se expor. E agora, tudo que envolve Deus passa por um filtro frio de controle. Você não se entrega mais. Você gerencia a fé. E isso te deixou vazio por dentro. Você chama isso de equilíbrio, mas é medo de se frustrar de novo. Agora percebe, você trocou intimidade por previsibilidade, e Deus não opera em previsibilidade. Fica em silêncio. Existe uma parte sua que ainda quer confiar sem cálculo, mas ela está trancada atrás de experiências que doeram demais. Você nunca chorou por elas do jeito certo. Você racionalizou, espiritualizou, seguiu em frente, mas nunca soltou. E agora isso está saindo em forma de cansaço, desânimo, irritação sem motivo, distância emocional. Você não está distante de Deus. Você está distante de si. Respira mais lento. Você aprendeu a agradecer por educação espiritual, não por consciência. Você agradece pelo que é aceitável agradecer, mas não pelo que te feriu. E enquanto você não agradece pelo que doeu, você continua preso ao que passou. Gratidão não é concordar com o que aconteceu. É parar de lutar contra o fato de que aconteceu. E você ainda luta, você não quer admitir isso, mas você ainda tenta provar para Deus que você merecia algo diferente. E isso cria uma tensão invisível entre vocês. Você ora, mas ora em defesa. Você louva, mas louva com o coração fechado. Você diz, seja feita a tua vontade. Mas pensa, só não me machuca de novo. Isso não é hipocrisia. Isso é trauma espiritual, e ninguém te ensinou a lidar com isso. Então agora você não vai pedir nada. De novo, você vai encarar a parte mais desconfortável, agradecer por aquilo que você ainda chama de injustiça, sem justificar, sem romantizar, sem entender, só reconhecer que aquilo te moldou, que aquilo te atrasou, mas também te protegeu de versões piores da sua história, que aquilo te quebrou, mas também quebrou ilusões que te destruiriam depois. Respira. Existe um orgulho silencioso em você que não aceita depender de nada que não controla, nem de Deus. E isso te isolou emocionalmente. Você não confia mais totalmente. Você testa. E Deus não responde a testes. Ele responde à rendição. Mas você ainda não está pronto para render tudo, porque tem medo do que Ele vai tocar se você abrir tudo. Você sabe exatamente o que é. Aquela área que você nunca menciona, aquela perda que você nunca processou, aquela culpa que você nunca confessou, aquela raiva que você nunca liberou. Isso ainda governa suas decisões. E você chama isso de personalidade, mas é ferida não resolvida.
Agora fica com essa verdade, sem correr para alívio, porque o que está acontecendo agora é um colapso lento da sua armadura emocional, e isso é necessário. Você não vai sentir paz ainda, vai sentir instabilidade, e isso é o começo da mudança. Você não está sendo destruído, você está sendo desprogramado, e isso dói, porque tudo que é familiar resiste a morrer. Fica em silêncio interno, não tenta melhorar isso, não tenta acelerar isso, só permanece, porque a próxima parte vai exigir algo que você ainda evita. Honestidade total com Deus, sem máscara espiritual. E isso vai mexer em coisas que você esconde até de si. Você ainda não está pronto, mas você está mais perto do que imagina. Não foge, só fica. E deixa essa tensão amadurecer. Ela é o portal. Você ainda está aqui. E isso significa que algo dentro de você cedeu. Não completamente, mas o suficiente para você não fugir. Agora vem a parte que você sempre evita, parar de performar para Deus. Você não é honesto com Ele, você é educado, espiritual, controlado. E isso é exatamente o problema. Você fala como quem quer manter a dignidade, não como quem quer ser curado. Você pede com cuidado, agradece com moderação. Se entrega com limites, porque no fundo você acredita que se for totalmente honesto, vai perder o pouco controle que ainda tem. E você tem razão, vai perder. Mas esse controle já está te sufocando. Respira. Existe uma gratidão falsa que você usa para se sentir maduro espiritualmente. Aquela que diz, eu aceito tudo. Mas por dentro você ainda protesta. Isso não é gratidão, é resignação mascarada. Gratidão real não nasce da submissão, nasce da lucidez. E lucidez dói. Agora você não vai agradecer pelo que é bonito. Você vai agradecer pelo que te desorganizou, sem poesia, sem discurso, só verdade. Você não precisa entender por que aconteceu, só precisa parar de fingir que não doeu. Então, em silêncio interno, sem palavras bonitas, sem voz religiosa, reconhece que você ainda está vivo depois de coisas que deveriam ter te quebrado. Reconhece que você não enlouqueceu quando tudo desmoronou. Reconhece que você não se perdeu completamente quando ninguém apareceu. Isso não foi sorte, isso foi sustentação invisível. E você ignorou isso por orgulho, porque agradecer por isso te obriga a admitir que você não é tão autossuficiente quanto imagina. E você odeia essa ideia, mas ela é libertadora. Respira mais lento. Agora toca na área que você esconde até de Deus, aquela culpa que você nunca processou, aquela raiva que você espiritualizou, aquela inveja que você nunca confessou, aquele medo que você chama de prudência. Você não é pior por sentir isso, você só é humano, e Deus não está chocado, Ele só está esperando você parar de fingir. Então agora, sem pedir nada, sem prometer nada, sem tentar ser melhor, diz por dentro, eu não consigo mais sustentar essa versão de mim. Não negocia, não corrige, não melhora a frase, só solta. Isso é rendição. E rendição não é fraqueza, é cessar resistência. Você não vai sentir paz agora, vai sentir vazio, porque você acabou de largar uma identidade baseada em controle. E o vazio é o espaço onde algo novo começa a se formar. Agora entra a gratidão verdadeira, não a que agradece por bênçãos, mas a que agradece por lucidez. Lucidez de que você não manda tanto quanto pensa, lucidez de que você não entende tudo, lucidez de que você ainda precisa de Deus mais do que gostaria de admitir. E isso não te diminui. Isso te devolve à realidade. Agora, sem pedir nada, agradece por estar consciente agora. Agradece por não ter endurecido completamente. Agradece por ainda sentir. Agradece por ainda buscar, mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo confuso. Isso é o início de uma reprogramação interna. Você treinou sua mente para reclamar. Agora, você está treinando sua mente para reconhecer. E isso muda tudo, mas não de uma vez.
Vai mudar em camadas, com recaídas, com resistência, com dias em que você vai querer voltar ao padrão antigo. E é aí que você vai decidir se isso foi só um momento emocional ou o começo de uma nova postura interna. Você não vai sair daqui aliviado. Vai sair realinhado. E realinhamento dói, porque ele desmonta ilusões. Agora fica mais um pouco nesse estado, sem correr para a esperança barata, sem frases prontas, sem promessas, só presença. Porque gratidão não é um sentimento, é uma decisão cognitiva repetida até virar identidade. E você ainda não terminou. Isso não fecha nada, isso abre. E se você voltar a esse estado todos os dias por alguns minutos, sua mente vai mudar antes da sua realidade mudar. E quando a realidade mudar, você não vai mais reconhecer quem você era antes. Não porque ficou mais forte, mas porque ficou mais lúcido. E isso é irreversível. Agora não sai correndo. Fica, respira e deixa essa nova postura assentar, porque isso não acabou, só começou. Se essa oração te desorganizou por dentro, não pula para o próximo vídeo. Fica em silêncio por 60 segundos agora. Depois, volta aqui. Escreve nos comentários: eu escolho treinar gratidão real. Não por mim, por você. E se você quer continuar esse processo interno nos próximos dias, se inscreve no canal. Não para consumir conteúdo, para construir uma nova postura mental que muda tudo com o tempo.